Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma aula de estudo sistemático. Estamos ainda nas 70 semanas. Na verdade, nós vamos continuar nas 70 semanas até Jesus voltar, mas estamos estudando as 70 semanas aqui e estamos em Daniel 9, nessa profecia do versículo 24 a 27. 4 versículos talvez sejam os 4 versículos mais concentrados de profecia, mais informações, mais conteúdo profético em poucos versículos, talvez da Bíblia toda. Não sei, nunca fiz uma reflexão sobre isso, mas que é um texto muito curto e muito cheio de significado. Estamos já há várias aulas examinando essa profecia. E é claro que tem muita coisa ainda para podermos entender. E eu quero sempre dizer que eu não tenho nenhuma pretensão de achar que eu tenho a solução, que eu tenho a resposta para todo o significado, né, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Talvez uma das coisas que Deus colocou no meu coração para compartilhar, para transmitir, não só nesse estudo, mas sempre que nós estudamos não só profecias, mas a Bíblia em geral, é uma atitude de humildade, uma atitude de não achar que nós temos todo o conhecimento. Eu fico meio, vamos dizer assim, desconfortável, desconfiado quando alguém começa um estudo e acha que é muito simples, dá para entender tudo, as 70 semanas ou outra profecia qualquer, nós temos toda a revelação. Uma das coisas que eu tenho repetido há muitos anos é que as coisas do fim, as coisas da escatologia, quando forem acontecendo, claro que nós vamos poder ver muita coisa acontecendo. Puxa, estava escrito e está acontecendo. Jesus falou com os discípulos várias vezes, eu estou falando isso antes de acontecer, para que quando aconteça, vocês vão realmente saber que eu falei a verdade, que eu também sou realmente o Filho de Deus. Então, a Bíblia tem profecias que vão se cumprir, muitas já se cumpriram, e a gente tem certeza que a palavra de Deus vai se cumprir. Mas nós vamos ter muitas surpresas. Então, essa é um tema, é uma coisa forte no meu coração há muitos anos, de que nós não devemos ter uma atitude muito dogmática ou achando que a gente sabe todas as respostas. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos, antes de mais nada, fazer a nossa oração, pedir ao Senhor. Isso aqui não é uma formalidade, isso é uma coisa verdadeira, que eu espero que todos os ouvintes façam essa oração junto comigo, porque depende não só de Deus dar revelação para quem está ensinando, mas também para quem está ouvindo. Senhor Deus, nesta manhã nós estamos diante da Tua palavra, estamos diante de algo muito precioso. Daniel, um homem muito amado e que o Senhor fez questão de falar: Daniel, eu estou revelando coisas muito extensas e profundas e segredos do meu coração, porque você é um homem que passou tempo buscando, porque você não se enredou no sistema da Babilônia ou de outros sistemas. Essas revelações que o Senhor deu para ele foram dadas porque realmente ele tinha um coração sábio, e nós queremos ter esse mesmo coração. Podemos até dizer com certeza que nós não chegamos ao nível de Daniel, mas nós queremos ter. Isso não nos impede de dizer: Senhor, nós também queremos ter um coração humilde, um coração sábio, porque nós sabemos que aquilo que o Senhor revelou para Daniel, aquilo que está escrito na palavra, e para os autores do Novo Testamento, para o apóstolo Paulo, para o apóstolo João, aquilo que está escrito não vai ter efeito para nós se o nosso coração não estiver preparado. Por isso,
nós estamos sempre pedindo, Senhor, abre o nosso coração nesta manhã, ensina-nos, ajuda-nos a ter um coração que entende, assim como o Salomão pediu, nós também pedimos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Ok, então, essa primeira folha aqui, que eu anotei aqui, é muito semelhante a uma outra que fizemos, mas eu queria sintetizar, porque o tema da nossa aula hoje, nós queremos, a ideia é sempre assim, nós queremos entender a ênfase, a essência. Se você pega uma passagem, uma profecia, uma passagem bíblica, essa das 70 semanas, e se você tenta extrair ou tenta encontrar algo que não é a ênfase principal, nós vamos perder o objetivo. Então, Deus enviou Gabriel, um anjo, vamos dizer assim, de alto escalão, um anjo muito importante. Deus enviou Gabriel para levar essa mensagem para Daniel, porque realmente era algo muito importante, mas porque Daniel estava preparado e tinha um objetivo. A gente tem falado sobre isso já nas aulas anteriores, mas eu quero realmente focar nisso. Nós ainda vamos, nas próximas aulas, vamos ainda falar sobre a última semana das 70 semanas, que é o que interessa mais para nós, porque não se cumpriu ainda, mas nós precisamos, antes de tentar entender, de tentar ver o que Deus colocou nessa revelação e o que nós podemos aplicar para nós precisamos entender qual era o objetivo principal dessa revelação, dessa profecia. Então, já colocamos em um formato um pouquinho diferente, colocando nas 7 semanas, as 62 semanas, o período intermediário e a última semana, a gente colocou mais ou menos esses mesmos pontos, mas eu só queria assim dizer que essa profecia, ela tem uma narrativa. O que é uma narrativa? Tem uma história. Deus estava revelando para Daniel. Para nós, muitas coisas aqui já são fatos históricos, mas para Daniel era tudo futuro. Então, Deus estava mostrando para Daniel uma narrativa. Nós colocamos na aula passada assim, algumas chaves, aspectos-chave da profecia. A primeira era assim, que Deus estava mostrando para Daniel como que o plano da redenção, claro que muita coisa já tinha acontecido naquela época, mas como que o plano da redenção de Deus, que é o assunto de toda a Bíblia, como que esse plano de redenção de Deus trazer a humanidade de volta, depois da queda, depois do pecado, como é que Deus vai trazer de volta toda a humanidade, como é que Ele vai cumprir o seu plano original? Esse é o plano da redenção. O plano original de Deus não era levar todo mundo embora para o céu. Por isso nós entendemos que o plano de redenção que a Bíblia revela em Jesus, a nova aliança, o objetivo não é nos levar para o céu, é estar perto de Deus, é habitar para sempre com Ele. Quem fala sobre isso está certo. Mas o plano de redenção é restaurar a terra, fazer com que o plano que Deus tinha feito, o projeto que Ele planejou no início, se cumpra. Então, do ponto de vista de onde Daniel estava na história, no cativeiro, as cidades, Jerusalém e toda a terra de Israel, tudo destruído. Eles no cativeiro de Babilônia. Então, o plano de redenção dali para frente era isso aqui que nós sintetizamos aqui. Então, esse é o objetivo das 70 semanas dessa profecia, é mostrar essa narrativa. Então, quando as pessoas tiram o foco e começam a fazer muita coisa assim, eu vou mostrar assim, algumas ênfases erradas, quando nós tiramos o foco, nós perdemos a essência. Então, o que Deus estava querendo mostrar? Ainda que seja passado, isso é importante para nós. O plano de Deus era que Jerusalém fosse restaurada. Primeira parte dessa profecia.
Jerusalém vai ser reconstruída. Vai ser em tempos difíceis, mas Jerusalém vai ser reconstruída, vai ser restaurada, com muros, com proteções, né, com praças. Jerusalém vai ser uma cidade restaurada. Então, essa é a primeira coisa da narrativa. Por que que isso é importante para nós, apesar de ser coisa passada? Porque isso mostra que quando Daniel orou e falou assim, Deus, lembra da tua aliança, olha para a tua cidade, vem fazer com que teu rosto brilhe sobre nós. Quando Daniel orou, Deus respondeu, então eu vou fazer assim, 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 para cumprir o plano, e nós sempre vamos lembrar do versículo 24, que Gabriel falou assim, esse tempo de 70 semanas é o tempo determinado por Deus para que tudo isso aconteça. Então, o versículo 24 sempre é muito chave para a gente entender. Então, Jerusalém, o que eu quero chamar a atenção hoje, que eu acho que eu não fiz isso ainda de uma forma pelo menos muito clara, é que essa restauração de Jerusalém, ainda que fosse temporária, que ia ser destruída de novo, mas essa restauração de Jerusalém é uma peça importante na narrativa, no plano de redenção. Então precisamos entender isso. Deus não está falando isso como um ponto secundário, não importante. Não. Daniel, Jerusalém precisa ser restaurada. Por que eu quero enfatizar isso hoje? Porque, olha, o próximo ponto na narrativa é 7 semanas e 62 semanas até o ungido, o Messias. É claro que isso, nesse plano de Deus, nesse mapa que Deus estava delineando, claro que o Messias era o ponto central. Jerusalém, na verdade, fica em segundo plano. Depois ele fala, serão 7 semanas e 62 semanas até a vinda do Messias, do ungido. Então, na verdade, das 70 semanas, 69 é o tempo marcado desde o decreto, que ele falou, desde o decreto que vai sair para restaurar Jerusalém, até a vinda do Messias. Ou seja, isso é um ponto central do plano de redenção. Nós sabemos disso, mas Daniel e os contemporâneos, o povo judeu, eles sabiam que Deus estava falando de uma restauração, de que viria um descendente de Davi, que viria um profeta semelhante a Moisés e várias profecias, o servo de Isaías, do profeta Isaías, mas eles não tinham uma ideia muito clara do papel que esse Messias faria. E nem essa profecia aqui vai mostrar isso, mas ele só mostra que a vinda do Messias é um ponto central. Ok? Mas logo em seguida, a narrativa continua, logo em seguida, ele revela que o ungido será morto, será cortado. Essa palavra cortado é uma palavra que geralmente é usado para falar de pessoas ímpias, para pessoas que não estão fazendo a vontade de Deus, pessoas que não guardavam a lei, seriam cortadas da congregação, ou seria morte física, ou seria exclusão. Essa palavra cortada, eu estava até hoje dando uma olhadinha, apareceu na minha linha do YouTube uma palavra de um judeu não messiânico falando a respeito das 70 semanas. Você deixa eu ver o que os judeus estão falando. E ele disse que estava falando dentro do que os sábios judeus falam e tal. É um assunto que eu nunca me aprofundei muito. Seria interessante realmente ter mais conhecimento sobre como os judeus antigamente, os sábios, os rabinos, os estudiosos antigos e também os modernos, o que eles veem nessa profecia. Mas foi muito interessante que era uma das coisas que ele disse. Nós sabemos que os judeus que não reconhecem Jesus, eles não entendem que esse ungido é o Messias. E o argumento que esse judeu que eu ouvi hoje deu para provar isso é essa palavra cortado.
Ele disse: essa palavra, o Messias será cortado, isso não pode ter sido o Messias que nós esperamos. Para ele era um Messias falso. Como já falei, o ungido podia ser um sacerdote, podia ser um rei, podia ser alguém que fosse ungido para desempenhar uma função. Na maioria das vezes que é citado no Antigo Testamento, não se refere ao Messias que viria para redimir Israel. Então ele usou isso, mas a palavra, isso não prova que não foi o Messias. Que, como nós já vimos, Isaías 53 mostra que o meu servo vai ser cortado da terra dos viventes. E ainda fala lá em Isaías 53, ele vai ser contado entre os transgressores. E nós lemos também em Gálatas 3 que Jesus foi pendurado numa cruz, sendo que a lei de Moisés dizia: maldito é todo aquele que é pendurado num madeiro, numa árvore. Então nós temos essa palavra muito forte, e será uma ofensa. E os judeus até hoje não conseguem entender que essa profecia de Daniel 9 está se referindo ao Messias por causa disso, porque eles entendem que esse ungido que foi cortado só pode ter sido cortado porque ele errou, porque ele transgrediu, porque ele era um ungido que não fez a vontade de Deus, ele se desviou. Mas isso é a beleza do nosso Evangelho, porque Jesus se fez como maldição por nós. Jesus ficou sem nada. Isso também é central, faz parte dessa narrativa. Já fizemos menção a isso e eu quero deixar isso muito claro, ok? Então eu estou passando, a gente já passou por esses pontos, mas eu estou enfatizando nesta aula essa narrativa para entender quais são os pontos importantes dessa profecia, para que a gente não fique preso em detalhes que não são o centro e que muitas vezes nós nem podemos saber nessa altura, ok? Depois eu vou explicar isso melhor. Então, esses são os pontos centrais da profecia: que Jerusalém seria restaurado, o ungido viria, o ungido morreria, cortado, julgado, como se ele fosse um transgressor. Depois, em seguida, nós temos também que a cidade, outra vez, eu quero enfatizar que nessa profecia, nessa linha, nessa narrativa que Deus deu a Daniel pelo anjo Gabriel, a narrativa é muito focado na cidade de Jerusalém, no santuário de Deus em Jerusalém. Então, o Messias, o ungido, seria uma peça importante, mas ele teria que ser cortado. Isso faz parte do plano da redenção. Naquela época, eles não tinham muita condição de entender isso. Por que o Messias vai ter que morrer? Isso não está tão claro assim no Antigo Testamento. Mas então, e outra coisa que teria que acontecer é a cidade que já tinha sido arrasada. Já tinha sido, no tempo de Daniel, ele estava chorando. Nessa época, ou assim, pouco depois dessa época, Neemias, na Babilônia também, ou servindo, na Babilônia não, na Pérsia, né? Servindo o rei da Pérsia, ele estava chorando por causa da condição da cidade de Jerusalém. Então, a cidade que já estava nessa condição vai passar por isso de novo. A cidade e o santuário serão destruídos. E vai haver desolações e guerras por um longo tempo. Tudo isso faz parte da narrativa. E depois nós chegamos nessa última parte que nós vamos estudar em mais detalhes numa próxima aula. O que vai acontecer? Várias coisas dessas aqui nós já vimos em outras profecias de Daniel, mas a ênfase do último versículo 27 dessa Daniel 9, é falando sobre as coisas que vão acontecer no fim. E essas coisas que acontecem no fim é que o sacrifício, veja bem, ele nem falou de uma nova
construção de Jerusalém e uma nova construção do santuário. Ele não fala, ele só fala, vai ser restaurada, vai ser destruído, tudo de novo, e depois ele fala no fim, e então vai cessar o sacrifício. Ué, mas peraí, não tinha destruído o santuário? Então, alguma coisa aconteceu nesse grande intervalo aqui. O sacrifício vai ser interrompido, né? Vai cessar o sacrifício, vai ter uma abominação, vai ter desolação, destruição de novo. Como é que você destrói o que já está destruído? Então, no meio aqui tem uma restauração que não foi relatado, né? Mas no fim, né? E aqui que a gente precisa também colocar nossa esperança, porque a profecia fala no versículo 24 de tudo que Deus vai restaurar, tudo que Deus vai fazer. Ele vai trazer justiça eterna, ele vai ungir o Santíssimo, ele vai colocar a sua morada aqui novamente, e para isso ele tem que destruir esse assolador, esse destruidor que está fazendo tanto mal em toda essa época, ok? Então essa é a narrativa, e eu vou agora explicar algumas coisas em torno disso, para a gente entender onde está o encargo de Deus. Nós não devemos simplesmente considerar tudo isso aqui como história passada e achar que isso não tem relevância para nós. Na verdade, a última semana, a 70ª semana, ela tem a ver com tudo que aconteceu antes. Senão Deus falaria assim, tem um período de tempo para acontecer várias coisas e aí vamos falar sobre uma outra época. Não, a última semana, apesar de ter esse intervalo no meio, ela faz parte das 70 semanas. Se ela faz parte das 70 semanas, ela tem uma ligação com tudo isso que aconteceu antes. Então, esse é o nosso ponto central na aula de hoje, ok? Então vamos passar aqui para algumas coisas que não vou demorar nisso, para a gente poder ter um entendimento, assim, são vários aspectos. Eu não vou demorar muito, assim, muitas pessoas que, se você for ver estudos das 70 semanas, geralmente as pessoas enfatizam algumas coisas que eu coloquei aqui embaixo. E eu não vou enfatizar, eu estou fugindo de tentar colocar a nossa ênfase de interpretação em algumas coisas que não são importantes. Mas primeiro eu coloquei 4 decretos aqui para vocês entenderem depois as ênfases que podem ser consideradas como ênfases erradas. Então vamos olhar de novo Daniel 9:25, só para lembrar que as 70 semanas, que é um tempo, Deus está determinando um tempo. Para determinar um tempo tem que ter um começo. Quando que esse tempo começa a ser contado? Então, o versículo 25 fala assim, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, o resto, eu só queria focar aqui que tem uma ordem, tem um decreto, que é o ponto inicial para poder fazer a contagem das 70 semanas. Uma das interpretações, uma das linhas de interpretação das 70 semanas é que não tem a ver com datas, é tudo simbólico. Eu não sigo essa linha. Eu não creio que as 70 semanas são uma coisa vaga, não é só simbólico, não tem nada a ver. Mas também eu não sigo uma linha de que a gente tem um jeito de saber exatamente qual a data que Deus estava dizendo. Qual é a data? Então eu coloquei aqui que existem pelo menos 4 datas. Eu já vi gente colocar outras, mas analisando assim, eu acho que essas datas aqui são significativas. Eu não vou ler esses textos, mas eu só queria mostrar que houve pelo menos 4 ordens, 4 decretos que
poderiam de alguma forma ser entendidas como o decreto que estava, que o anjo estava se referindo no versículo 25. Então só vamos lá. O rei Ciro, o imperador Ciro, o primeiro imperador persa, lembrando que Daniel estava na Babilônia. Babilônia foi conquistada pelo Império Medo-Persa, pelos persas. O rei Dario, esses nomes fazem muita confusão para a gente, porque tem esse Dario aqui, ó, que vai aparecer no livro de Esdras. Esse Dario do livro de Esdras, desse decreto aqui, não é o Dario de Daniel 9. Dario de Daniel 9 foi... as pessoas não têm assim, muitos documentos, não têm assim, pesquisas para entender direito quem era esse Dario de Daniel 9, mas tudo indica que ele era um general, ele se tornou um tipo assim, de um governador abaixo de Ciro. Então, nesse capítulo 9, que fala que foi no primeiro ano de Dario, também durante o reinado de Ciro. E Ciro, em 538, essas datas às vezes têm umas variações, eu tenho sempre falado assim, nessa época, pelos estudos arqueológicos, tem mais conhecimento sobre datas, mas, assim, como os calendários, os cálculos de datas não eram precisos como nos tempos de hoje, existem dúvidas, existem cálculos diferentes. Então, às vezes, se você for pesquisar, você vai achar uma data com um ano ou dois de diferença, 537 ou alguma coisa assim. Mas, então, essa data ainda assim, é bem próxima, mas ainda não é tão preciso assim. Então, mais ou menos, no ano 538 a.C., Ciro fez um decreto. Esse decreto está, eu coloquei Esdras 1:1, porque o livro de Esdras começa, o rei Ciro fez um decreto, quem quiser, Deus estiver tocando no coração, está liberado para sair do cativeiro. Foi um decreto que terminou os 70 anos de cativeiro. Esse decreto aqui foi muito importante. Quando nós vamos chegar ao estudo de Esdras e nós vamos estudar essa época, mas foi um período muito importante, foi um decreto muito importante que Ciro autorizou o povo de Israel a sair das várias províncias, Babilônia, Pérsia, onde eles se encontravam no reinado dele. Eles foram autorizados a sair de lá, sair do cativeiro, voltar para a sua terra e construir o templo. Ele falou muito especificamente do santuário, do templo de Deus. Então, é um decreto, ok? Está aqui. Depois tem um segundo decreto que aconteceu 26 anos depois, 512 a.C., que está registrado em Esdras capítulo 6, que foi um decreto que Dario fez. Eles estavam precisando de apoio, eles encontraram muita oposição e o rei Dario mandou uma carta, fez um decreto que eles podiam realmente construir a casa de Deus. Então, esse Dario é outro que veio depois de Ciro, na sequência dos reis da Pérsia. Depois nós temos um terceiro decreto, que é do rei Artaxerxes. Aqui também, quando você estuda a história, tem muita confusão de nomes. Às vezes esse Artaxerxes aparece com outro nome. A gente não sabe quais desses nomes eram títulos, como César ou Faraó, que não eram nomes próprios, eram títulos dos reis. Mas, enfim, esse rei, chamado Artaxerxes, ele fez um decreto também, porque depois do tempo de Dario, eles terminaram o templo, mas houve um decreto de que eles podiam continuar construindo, que eles podiam construir, sempre por causa de oposição dos povos ao redor, dos povos dentro da própria terra. E, finalmente, tem o decreto que acontece do mesmo Artaxerxes em Neemias 2,
quando Neemias pede especificamente para o rei que ele queria reconstruir os muros de Jerusalém. Então, eu não vou entrar assim nos pormenores de cada um desses decretos, mas eu quero mostrar que existem vários decretos, e agora eu vou só explicar uma coisa. Eu, pessoalmente, eu consulto bastante, eu sempre cito nas aulas os materiais que você encontra no site do Mike Bickle, né, da Casa de Oração em Kansas City. Tem Joel Richardson, que já escreveu vários livros sobre assuntos de escatologia, que tem ligação, acho que ele mora na mesma cidade. Tem Dalton Thomas, que é muito ligado ao Joel, que mora em Israel, que tem a missão FAI. Então, tem vários irmãos que seguem uma linha de interpretação e é bem semelhante à linha desses três, eles se conhecem e seguem mais ou menos a mesma linha, mas só para dar um exemplo, pelo menos assim, até onde eu pesquisei, Mike Bickle usa esse terceiro decreto aqui, essa terceira de 458, ele usa essa data para calcular o início das 70 semanas. E já Joel Richardson e Dalton Thomas usam o quarto decreto. E os dois fazem isso com bastante convicção. Não sei se eles conversam entre si. Mas eu não estou dizendo isso aqui nem para desmerecer ou nem para criticar nada. Na minha opinião, nós não podemos ter uma certeza absoluta. Eu sei que ninguém gosta muito de ouvir isso. Se você for ouvir uma porção de pessoas falando sobre as 70 semanas, geralmente, às vezes um concorda com o outro, tem a linha dispensacionalista, tem várias linhas de interpretação, então às vezes você vai encontrar vários que falam a mesma coisa. Mas você vai encontrar muita divergência, né? Rodrigo Silva, que é muito erudito, um adventista, uma pessoa maravilhosa, tem muitos ensinos proveitosos sobre a Bíblia, ele tem uma outra linha de interpretação, ele acha que tudo já se cumpriu. Enfim, você vai encontrar pessoas profundas, não são pessoas levianas, são pessoas de Deus. Então, por que eu estou mostrando isso aqui? Para mostrar as ênfases erradas. Eu quero mostrar aqui uma coisa importante, para mim, muito importante, e eu não encontro isso, geralmente, quando eu não encontrei ainda com pessoas que ensinam sobre as 70 semanas ou escatologia. Geralmente, eu acho que tem pessoas que vão dizer isso, mas é meio raro você encontrar pessoas que vão dizer, olha, nós não sabemos. Nós não temos certeza. Quem ensina, geralmente as pessoas não escutam alguém que vai dizer, a gente não sabe, a gente não tem certeza. Qual desses decretos que é? E cada um vai dizer, olha, com toda, assim, né? Eles não falam tão dogmático, mas geralmente você, olha, tudo indica, o cálculo das datas, dá para ter muita certeza que é a terceira, não, dá para ter muita certeza que é a quarta. Então, o que eu quero dizer aqui? A ênfase principal, e a ênfase que eu quero passar aqui nessas aulas é que esse não é o ponto principal da profecia. Eu vou mostrar também na próxima folha como, já falamos sobre isso, quando Deus mostra um cronograma, quando Deus revela um tempo, não é muito comum Deus revelar um tempo. São poucas profecias. Mas o livro de Daniel, é um livro cheio de profecias de tempo. No capítulo 8, nós já vimos, tem 2.300 dias, várias vezes fala de 3 anos e meio, tempos e metade de um tempo, ou 1.260 dias. No capítulo 12 tem mais outros 2 cálculos de dias. Então Daniel é um livro que está cheio de previsões muito específicas. Mas por que Deus revela tempo? Como que funciona isso? Então, eu quero compartilhar o que eu consigo entender disso. Então, na minha perspectiva, o que eu quero passar o
ponto central da profecia das 70 semanas em Daniel 9, o ponto central não são as datas. Se fosse, seria muito mais claro, mas Deus fez questão de deixar isso meio obscuro. Eu já mostrei, aos 70 anos do cativeiro, teve três etapas em que o povo foi levado para o cativeiro na Babilônia. Qual delas é o começo dos 70 anos de cativeiro? Então, Deus faz isso de propósito. Ele dá 70 anos, porque não é um termo vago, não é um termo simbólico, é um termo verdadeiro, mas Deus quer mostrar que o tempo exato ninguém vai conhecer sem estar em contato com Deus, ok? Nós vamos enfatizar esse aspecto da preparação. Sempre falamos sobre isso, mas é muito importante entender que o foco da profecia das 70 semanas não são as datas. As 69 semanas, 67 mais 62, as 69 semanas, elas vão até o batismo de Jesus, elas vão até a entrada triunfal, elas vão até a crucificação. Então tem várias opiniões, vários cálculos, cada um pode fazer um cálculo. Então a minha conclusão é: nós não devemos dizer que isso é simbólico, que isso não tem importância nenhuma, mas nós também não devemos colocar nosso foco principal nas datas. Então esse para mim é uma ênfase errada. Não é que eu ignoro isso aqui. Eu olho essas datas dos decretos, eu olho as outras coisas, mas a gente não pode colocar isso como ponto central. Outra coisa que tem na profecia, mas não é o foco principal, eu tenho que falar isso com um pouco de cuidado, porque o último versículo 27, claramente fala do anticristo. Assim, tem interpretações diferentes, mas mesmo que você alguém entenda que ele confirmará uma aliança com muitos, alguns entendem que é o anticristo, alguns entendem que é Deus, por meio de Jesus. Seja qual for sua interpretação desse primeiro ele, o anticristo aparece nesse versículo, porque sobre a segunda parte do versículo fala: sobre a asa das abominações virá o assolador, o destruidor, o assolador, o pequeno chifre, aquele que sempre aparece nas profecias, que tem relação com a abominação da desolação. Então, o anticristo, ele aparece aqui. Mas a identificação, eu vou explicar isso daqui um pouco também, mas assim, já colocando um aspecto que eu acho importante assim, entender. Vamos olhar o versículo 26, que fala sobre esse período depois das 69 semanas. Versículo 26. Depois das 62 semanas será cortado o ungido, não será mais, ele ficará sem nada, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O que existem de teorias em cima dessa frase, o povo do príncipe que há de vir? Aqui, para mim, é muito claro que está se referindo à destruição de Jerusalém e do templo no ano 70, 40 anos depois da morte de Jesus. Mas lógico, isso tem uma figura como Antíoco nas outras profecias, Antíoco Epifânio, houve um cumprimento histórico, mas isso aponta para uma coisa no fim. Mas essa narrativa aqui do versículo 26 não está falando especificamente do anticristo, está falando, nem fala assim, tem um príncipe que há de vir, que não é o príncipe ungido, tem esse príncipe humano, mas quem destrói o santuário
foi o povo do príncipe, não, nem foca assim, foi o príncipe que destruiu. E nós não temos certeza qual a relação entre o ele do versículo 27 e esse príncipe. Então, as pessoas gastam muito tempo discutindo, pesquisando, prevendo se o povo que destruiu a cidade de Jerusalém e o templo no ano 70 foi o povo de Roma, o imperador, o general romano Tito e o povo, o exército dele, as pessoas tiram uma conclusão de que o anticristo obrigatoriamente será de Roma, ou da Itália, ou da União Europeia. Existem muitas teorias em torno disso. O Papa da Igreja Católica, sei lá, assim, tem muitas teorias em torno de algo que não está... Esse não é o foco. Eu não sei se você consegue entender o que eu estou querendo mostrar. O ponto dessa revelação, dessa mensagem no versículo 26, não era nesse ponto, não era falar qual a identidade do anticristo. E existem, né, o Joel Richardson, principalmente, que escreveu A Besta que Vem do Oriente, e mostra vários argumentos para dizer que o anticristo não será da União Europeia, não será do quarto reino, né? Segundo ele, não era o Império Romano. Então tem toda essa linha de pensamento mostrando que a identidade do anticristo não é romano, e ele usa para provar isso a ideia de que o exército de Tito, que destruiu Jerusalém e depois destruiu o templo, o exército dele era formado na grande maioria por povos não romanos. O exército, eles têm muitas provas, tem vários historiadores, como Joséfo, mas tem outras indicações de que o exército romano, já há algum tempo, era formado dos povos que eles conquistavam. Então, ali, naquela região, os soldados que faziam parte do exército eram do Egito, eram da Síria, eram dos povos em volta, eram árabes, eram sírios, e eles tinham muito ódio dos judeus. Então, não foi Tito que mandou queimar o templo. E quando falaram que estava incendiando o templo, vieram falar com Tito, ele falou assim, não, ele tinha uma preocupação, eu acho, até com a questão assim, de que era uma coisa cultural, era uma coisa bonita, não era para destruir. É como quando conquistaram o Iraque há poucas décadas, há poucos anos, destruíram muitos tesouros arqueológicos, né? Então, são coisas que acontecem na guerra. E ele não queria que isso acontecesse. Mas o povo árabe, o povo sírio, o povo que tinha muito ódio dos judeus, eles não atenderam e deixaram o fogo queimar tudo. Então, aí seria a ideia assim, de que essa frase é uma chave para dizer quem é o anticristo. Eu estou colocando aqui, essa ênfase aqui nesse versículo é uma ênfase errada. Não é isso que a revelação aqui está querendo mostrar. Então, eu estou oferecendo, é a minha opinião, quem sou eu para ir contra pessoas que têm muito mais estudo, muito mais conhecimento do que eu, mas eu estou oferecendo aquilo que eu vejo como chaves para a gente entender. Eu não defendo que o anticristo venha da Europa, eu não tenho certeza, acho que a ideia de que ele vem do Oriente Médio é muito mais coerente, eu acho que tem muito valor, mas eu estou querendo dizer assim, que há 70 semanas, essa profecia aqui não está focando nisso, ok? E outra coisa, assim, essa ideia geral, a última ênfase errada, é tentar, não sou contra, vou compartilhar para quem não tem, estou prometendo isso já há umas 2 semanas, mas eu vou compartilhar um mapa, um diagrama muito bem feito por Mike Bickle, né?
E tem outros, tem vários outros mapas muito bem feitos que mostram a sequência das 70 semanas, são úteis para a gente poder visualizar. Não sou contra isso. O que eu estou querendo dizer é assim, a tentativa de pegar essa profecia das 70 semanas e colocar tudo assim definido, a gente sabe o que Gabriel quis dizer, a gente tem as datas, a gente sabe o que vai acontecer em cada momento, a gente sabe quem é o ele que faz aliança com muitos, a gente sabe o que vai acontecer no meio da semana, a gente sabe como que vai ser a reconstrução do templo, a gente sabe como é que o anticristo vai fazer. Eu falo com todo temor, com todo respeito, vale a pena analisar essas interpretações, essas explicações, mas nada disso é o foco principal. Não estou indo para o outro extremo para dizer tudo é simbólico, não dá para saber nada. Eu só estou afirmando, nós não podemos deixar tudo definido. As coisas não aconteceram ainda. As coisas que passaram nessa narrativa aqui, voltando aqui, essa narrativa da profecia, até no item 5, nós temos sim, dá para ver o que aconteceu. Eu quero que você entenda que quando a profecia passa, sabe aquela coisa assim, depois que passa, é fácil explicar. Pelo menos relativamente fácil, fica muito mais fácil explicar. O que eu quero dizer assim, o que vem pela frente, não é que nós não podemos saber nada, não é que nós devemos falar assim, não dá para saber, deixa nas mãos de Deus, eu não vou nem estudar. Então vamos passar para outra folha aqui, mas essas coisas passadas você consegue encaixar. Agora, tudo que tem a ver com o futuro, nós temos que ter bastante humildade e abertura para Deus ir revelando. Então, esse aqui é algo que a gente já tem falado algumas vezes, mas eu quero deixar isso bem claro. Quando Deus aqui revelou para Daniel o seu plano, o plano das 70 semanas, é o plano da redenção. A partir do momento, não é o plano todo da redenção, é o plano a partir de Daniel até o fim. A minha visão é que não é uma profecia que acabou no ano 70 ou quando Jesus morreu. É um plano que vai até o fim, por várias razões que eu já expliquei em outra aula. Então, Deus revelou o plano, Ele deu uma visão, Ele deu um mapa, sim, Ele deu um mapa para Daniel. Agora, vamos só lembrar do início do versículo 24, Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre teu povo. Então, esse termo, um tempo determinado, é usado várias vezes nos profetas, várias vezes no Novo Testamento, e eu quero fazer uma afirmação muito forte sobre isso. Eu quero que a gente consolide esse pensamento, assim, quando Deus revela um plano, inclusive dando tempo, como aqui, 70 semanas. Ele falou, Gabriel chegou falando, 70 semanas estão determinadas. Então Deus já marcou o tempo. Deus já fez um plano. Só que veja só, ele fez um plano com um buraco no meio, com uma lacuna no meio. Então, mesmo ele dando 70 semanas, nós não sabemos quando que vai ser a última semana. E tem outras coisas que nós não sabemos. Então, hoje eu estou enfatizando esse aspecto. Nós temos que ter uma atitude de abertura. Existem várias coisas que nós não sabemos. Vamos continuar estudando, vamos ouvir opiniões de irmãos que têm gastado anos estudando a palavra e procurando entender. Vamos dar atenção a esses homens de Deus, vamos dar atenção a esses estudos. Mas o tempo determinado, eu não vou ler, mas em Atos 1, Atos capítulo 1, quando
Jesus estava para subir aos céus, os discípulos perguntaram: Senhor, é este o tempo? Eles queriam saber o tempo. Eles estavam perguntando, será que eles estavam pensando nas 70 semanas? Eu não sei. Mas será que esse é o tempo? Eles estavam se referindo a muitas profecias que eles tinham conhecimento, que nós temos também, de que Deus voltaria. Era a pergunta de Daniel: Senhor, quando é que o Senhor vai voltar? No tempo dos discípulos, eles tinham a cidade de Jerusalém restaurada, eles tinham o templo, estava de pé. E eles estavam perguntando: é esse o tempo? E só um parênteses rápido aqui, no livro de Ageu, profeta Ageu, ele fala que as pessoas, quando voltaram do cativeiro, né, essa reconstrução do templo e da cidade, tinha umas pessoas idosas que conheciam o templo de Salomão. E eles choraram porque, por emoção do templo estar sendo reconstruído, mas também porque viram que o templo seria muito mais modesto do que o primeiro. E o profeta Ageu falou assim: não pensem assim, porque a glória da última casa será maior do que a glória da primeira. Então, os judeus, em Malaquias 3, fala que o mensageiro, o Messias esperado, viria para o templo, e Malaquias estava nesse templo também, da segunda casa, do segundo templo. Então, eles tinham uma expectativa grande de que o Messias viria, e o Messias veio para esse segundo templo. Só que eles não reconheceram, e a glória que Ageu profetizou, a pureza que Malaquias profetizou, em Malaquias 3, essas coisas não se cumpriram no segundo templo. Então, eu sinto esse encargo de dizer: nós precisamos ter muito cuidado em como nós interpretamos. Os judeus tinham certeza que aquele segundo templo seria o templo do Messias, do reinado reinado que falava. Eu ouvi ainda esse irmão e mestre Rodrigo Silva, ele contou uma história, achei importante, que no ano 70, quando os romanos estavam cercando Jerusalém e destruindo tudo, alguns judeus, inclusive com um que se dizia ser o Messias, né, era um falso Messias, mas os judeus, alguns judeus conhecendo essas profecias que eu estou me referindo, de Ageu e de Malaquias, eles acharam que os romanos não conseguiriam destruir o templo, porque seria o templo da glória de Deus, do reinado de Jesus. E eles foram se esconder dos romanos no templo, dizendo: o templo não será destruído. E nós sabemos que foi destruído. Então, é muito interessante a gente ver como profecias do futuro são mal interpretadas. A gente olha, pensa que tem certeza que algo vai acontecer e não acontece dessa forma. Então, quando os discípulos perguntaram para Jesus: é este o tempo que o Senhor vai restaurar? Ele disse: não vos compete conhecer os tempos e as épocas, né? As duas palavras, cronos e kairos. Não vos compete. Essas coisas pertencem a Deus. Então, isso significa que a gente não pode saber nada? Não. Então, quando Deus revela um plano como 70 semanas, é um tempo determinado. Deus determinou. Gabriel falou: 70 semanas estão determinadas. Deus fez um plano, Deus determinou, Deus tem um calendário. Então não é vago, não é simbólico, tem um tempo específico, mas nós não conhecemos. Jesus falou assim: essas coisas específicas, precisas, pertencem a Deus, mas nós temos sinais claros. Por que Deus revelou 70 semanas então? Não é para a gente saber nada? Não. É para a gente ter sinais claros. Ele falou de várias coisas. Tem uma narrativa.
tem coisas que ele está contando. Então, ao invés de nos preocupar com muitos detalhes de datas específicas, as datas fazem parte. Os 7 anos, a maioria das pessoas acredita que vai ter 7 anos no fim, a última semana. Então, esses 7 anos, nós vamos saber começou em 2021 ou 2025 ou nós vamos saber quando começa? Eu não sei, mas eu sei que sinais foram dados. E Jesus falou que nós precisamos conhecer. É interessante isso, que ele fala em Atos 1, não vos compete saber tempos exatos, mas em outro capítulo, em Mateus, ele fala, ele repreende os fariseus, vocês conhecem os sinais de se vai chover, se vai fazer sol, se é verão, vocês conhecem os sinais dos tempos e não conhecem esses sinais proféticos. Então, é para a gente conhecer. Então, nós precisamos manter em tensão essas duas verdades. Nós não sabemos datas específicas, mas os sinais foram dados por Deus. E nós precisamos conhecer os tempos e as épocas. Então, essa é a dificuldade. E por isso tem uma condição: ter um coração sábio. Se não tivermos o coração sábio, e nos próximos capítulos de Daniel, nós vamos ter oportunidade para... Ele vai usar essa expressão várias vezes. Ele já usou, né? Aqui mesmo, em Daniel 9, ele falou assim, conhece, você precisa ter entendimento, eu vim para te dar entendimento. Então, nós precisamos ter entendimento, e esse entendimento depende muito de ter uma atitude certa, de ter uma atitude aberta para Deus, é humildade, é interesse pela causa de Deus. Daniel estava muito mais preocupado com a honra de Deus, com o plano de Deus, do que só acabar com os 70 anos do cativeiro. Daniel não se misturou com o sistema dos governos deste mundo, um alerta muito grande para as igrejas que estão ficando muito políticas, politizadas. Daniel não se misturou com isso, Daniel não seguiu, ele não era partidário de um rei ou de um reino, Babilônia, Pérsia. Daniel não tinha partido, ele não estava preocupado com isso, porque todos os reinos do mundo ele entendia como sendo esses reinos que Deus revelou para ele, ok? E aqui então, aqui embaixo, tem exatamente esse contexto que também já mencionei, mas eu só queria colocar esse aqui, muito importante para a gente entender como que Daniel 9 se encaixa dentro das outras revelações de Daniel. Já mencionei isso, mas vamos ver aqui. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, Deus revelou deu várias visões para Daniel, para Nabucodonosor, em Daniel 2, mas Daniel recebeu, em Daniel 7, em 8, 11, ele recebeu várias revelações que mostravam a sequência de impérios humanos. Então, quase todas as outras revelações de Daniel tratam assim, o que vai acontecer no mundo. Deus mostrou essa sequência de 4 reinos, de 4 animais. Daniel 8 falou especificamente de 2. Daniel 11 vai dar muito mais detalhes também de um desdobramento do terceiro reinado, né? Então, Deus deu a Daniel várias revelações sobre o que ia acontecer com os reinos humanos, para ter um entendimento. Mas tudo isso aí tem código, tem assim, o último reinado, o último império, tem vários segredos que já avaliamos, que já discutimos. Mas o importante dessa sequência de impérios humanos é que do meio desses impérios, do terceiro reinado, do quarto reinado, vai surgir, né, surgiria esse pequeno chifre, esse assolador, essa figura que encarnaria toda essa rebeldia do sistema humano contra Deus.
Então, essa é a sequência que nós vemos naquelas outras visões. Agora, no capítulo 9, Deus coloca o foco no seu povo. Então, aqui, nas outras revelações, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, 12, o povo de Deus aparece, ele fala dos santos, ele fala do seu povo, mas o foco é falar sobre essa sequência de reinados humanos. Agora, no capítulo 9, o foco não são os outros reinos. Ele fala do príncipe que há de vir. Ele fala do assolador. Mas o foco em Daniel 9 é o que é que vai acontecer com o povo santo, com o povo de Deus. Então, por isso nós temos essa chave. Qual é o que nós temos aqui de mais importante para entender dessa visão de Daniel 9? Agora, nós não estamos olhando apenas os reinos humanos. Nós estamos olhando o que vai acontecer com o povo de Deus. Então, ele fala, 70 semanas estão determinadas sobre teu povo e tua cidade. Então, o que é que vai acontecer? Nos reinos vai acontecer vários reinos. Sobe e desce, sobe e desce. Um se levanta, fica arrogante, Deus derruba, para mostrar aquele que governa. Mas depois surge outro, o outro também fica exaltado. Então nós temos essa sequência de impérios romanos, de impérios humanos. E eu tenho mostrado que até hoje nós temos isso nas potências ocidentais, orientais, do Oriente Médio, todas essas potências que estão no cenário mundial hoje, que um fica meio por cima, é isso que acontece nos impérios humanos. Um se levanta, tinha um império britânico, tinha o período de grande ascensão norte-americana, tem agora países como Rússia e China se levantando com grande força. Então nós temos esse sobe e desce no Oriente Médio, né? O Irã, tinha Saddam Hussein antes, Irã, Turquia, Arábia Saudita. Então nós temos todos esses reinos humanos, mas no meio deles, em algum momento, vai surgir alguém que vai ser realmente essa personificação, essa encarnação do homem do pecado, como diz em 2 Tessalonicenses 2. Okay? Então, qual é a perspectiva da história humana? E aqui eu não estou excluindo ninguém. Não existe hoje uma nação, eu prezo muito pela história de países europeus, pela história dos Estados Unidos, pela história do Brasil agora, pela presença do povo de Deus, pela missão que vários países têm, missões positivas, contribuições, tudo isso é importante, mas nós precisamos entender, não importa que tipo de governo, se é democracia, se é algum tipo de... muda os tipos de governo. Tinha alguns tipos de governo no Oriente Médio, houve a Primavera Árabe, alguns países estavam mudando de governo, mas não muda a essência. Países como assim, a Rússia era comunista, mas caiu o comunismo, entrou outro. Alguém acha que o presidente atual da Rússia representa alguma coisa assim de Deus, porque ele é um outro governo que veio depois do comunismo? Não é. Então nós precisamos entender que todos esses são manifestações diferentes. Direita, esquerda, democracia, totalitarismo, comunismo, socialismo, liberalismo, são aspectos da mesma besta, do mesmo sistema. Então, o que vai acontecer com esses governos e com esses sistemas? Do meio deles, assim como aconteceu em Daniel 8, que tinha 2 chifres, aí depois surgiram 4, depois daqueles 4 surgiu 1. Então, sempre
tem essa ideia assim de que tem vários reis, várias partes daquele reinado, mas no meio vai surgir alguém que inicialmente é pequeno, um pequeno chifre, e esse pequeno chifre vai ser esse homem do pecado, vai ser aquele que fala também em Apocalipse 13. Ok, essa é a história do mundo, que nós precisamos ficar atentos e olhando. Daniel mostra isso nas várias visões. Agora nós estamos nessa parte aqui, ó, Daniel 9. O que Daniel 9 mostra? Eu falei na aula passada, 3 períodos específicos, mas na verdade é uma história de sofrimento. Nessa revelação das 70 semanas, fala de 3 períodos específicos de sofrimento. Primeiro, o sofrimento da reconstrução de Jerusalém, no tempo de Esdras e Neemias. É um tempo de sofrimento, eles enfrentaram muitas dificuldades, muita oposição, muita dificuldade, muitos obstáculos, sofrimento. O plano de redenção, ele é gerado no meio de sofrimento, não tem outra história. Se você olhar, eu até mencionei aqui que essa profecia das 70 semanas parece muito melancólico, né? Muito pessimista. Fala que vai reconstruir Jerusalém, mas em tempos difíceis. Fala que o ungido vem, mas ele vai ser cortado, que nem um transgressor. Fala que vai ter guerras e destruições até o fim. Fala que vai ter na asa de abominações, vai ter um que vai arrasar com tudo e vai trazer a abominação da desolação. Mas no fim ele vai ser destruído. Então, o que nós estamos vendo aqui? É uma história de sofrimento. 3 períodos de sofrimento. A reconstrução de Jerusalém, o tempo da morte do ungido e logo após a destruição da cidade e do santuário. Então, a morte do ungido perto do ano 30 e a destruição da cidade e santuário no ano 70. Então, esse é o segundo período de sofrimento. E, na verdade, foi um período que iniciou 2 milênios de sofrimento para o povo judeu. E o terceiro período, que é esse período final, que vai ter o assolador e a abominação da desolação e muitas destruições. Então nós temos 3 períodos de grande sofrimento. Mas, lembra que eu fiz um paralelo aqui. No reinado humano, na sequência de reinos humanos, vai surgir um pequeno chifre. E ele vai encarnar tudo que era de Nabucodonosor, que era de Ciro, que era de Alexandre o Grande, que era de Antíoco, que era dos imperadores romanos, que era dos califados árabes. Ele vai encarnar tudo, de Hitler, de Stalin, de outros homens também que quiseram ser grandes. Esse pequeno chifre, assim, tem essas pré-manifestações ao longo da história, mas o pequeno chifre, ele vai reunir em si. Sabe quando o corpo humano combate uma infecção e cresce um abscesso de pus, de infecção, porque assim toda a batalha entre as células do corpo, os glóbulos brancos, todas as defesas do corpo atacam a invasão, mas parece que tem que concentrar todo esse mal num lugar só, para que esse mal seja extirpado. Então, me parece que o final das 70 semanas é uma concentração da maldade nesse pequeno chifre, nesse assolador. Tudo que aconteceu anteriormente vai ficar concentrado nele. E vai ter a grande batalha final. Mas o que vai acontecer com o povo de Deus que está sofrendo? Então nós temos a história dos reinos humanos, mas nós temos a história do povo de Deus. Daniel 9 está mostrando a história do povo de Deus. Deus está mostrando para Daniel, olha o que vai acontecer. Jerusalém, que é uma cidade-chave, preste atenção. Jesus vai voltar para Jerusalém.
Jesus vai voltar para a terra de Israel, estabelecer o seu reino, ele vai cumprir suas promessas. Então, a história da redenção tem a ver com Jerusalém, tem a ver com a cidade, tem a ver com o santuário, a história está concentrada ali, está focada ali. Então, esse sofrimento que vai ter da cidade e esse sofrimento que vai ter do ungido, o ungido vem, o Messias vem, e ele vai concentrar nele, ele vai assumir nele tudo que precisa ser feito para que o povo de Deus, a nação de Israel e depois os gentios, nós também, para que nós pudéssemos fazer parte desses santos que aparecem nas outras profecias de Daniel. Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, 12, sempre falam dos santos. Então Daniel estava orando, Deus, mas o povo está no cativeiro e o povo não está buscando a ti. E Gabriel vai falar assim, olha, 70 semanas estão determinadas porque vai produzir, assim como os reinos humanos vão produzir um anticristo, o reino de Deus, o povo de Deus vai através de um processo de sofrimento. Os reinos humanos produzem através de um processo de exaltação. O povo de Deus vai produzir, não, nós não vamos produzir, mas Deus vai gerar em nós através do sofrimento. Então, por isso que a ênfase nessas 70 semanas é de sofrimento. O ungido vem, mas ele vai sofrer, porque antes que o Filho do Homem, do capítulo 7, possa vir nas nuvens do céu, esse Filho do Homem em glória, que vai receber os reinos, ele não pode vir na glória se ele não vier no sofrimento. Então, Daniel 9 está mostrando o caminho. Vai ter o final glorioso de Daniel 7. O Filho do Homem chegando nas nuvens, chegando ao ancião de dias e recebendo o reino e acabando com todos esses reinos humanos que trazem destruição e sofrimento. Mas antes disso, ele tem que passar. Importa, como Jesus falou com os dois no caminho de Emaús, em Lucas 24, ele falou, importa. Vocês não leram as Escrituras, vocês não entenderam que importa que o homem, Filho do Homem, sofresse. Ele precisava morrer, ele tinha que passar por isso. Mas não é só ele, o povo de Deus também precisa passar. Não para nós sermos perdoados dos nossos pecados, Jesus garantiu isso para nós. Mas para que nós sejamos o povo que vai reinar com Jesus, os santos que vão reinar, porque em Daniel 7 ele fala dos santos que vão receber o reino, e que vão receber um reino que nunca vai acabar. Ele fala dos santos. Mas também, esses santos, para que eles cheguem lá, eles vão ser derrotados, mortos, vencidos pelo anticristo. Então, olha só, então, resumindo aqui, os impérios humanos vão gerar, pela sua sequência, pela sua história, eles vão chegar nesse ponto final do anticristo. O povo de Deus, por esse processo que é delineado aqui nas 70 semanas, o povo de Deus vai passar por esses 3 períodos de sofrimento para que nós também possamos herdar o reino, e aí inclui o ungido, o Filho do Homem e os santos. Então, isso aqui é aquilo que nós estamos vendo aqui. Então, nossas conclusões, que a gente já tem mencionado, mas só resumindo a nossa aula de hoje. Olhando para essa narrativa, então eu estou afirmando que nós não devemos tirar nosso foco para tentar definir datas,
para tentar estabelecer, vale a pena estudar a história, vale a pena entender a sequência das 70 semanas, não estou falando contra isso, mas o foco, a ênfase dessa profecia das 70 semanas, o que é para mostrar? Que Jerusalém, o santuário, o povo de Israel, tem um papel importante, tem um papel chave nesse plano de Deus. Essa profecia não fala dos gentios, nós fomos incluídos. Tem uma história, Paulo falou sobre isso no Novo Testamento, o mistério que os gentios também fazem parte. Então isso aqui não é para dizer que os gentios não fazem parte, não é para dizer que não são importantes, mas nessa descrição, nessa linha que Deus deu a Daniel, da linha do seu plano de redenção, nós vemos quanto que é importante. Nós vamos continuar falando sobre isso quando agora na próxima aula nós vamos focar na última semana. Quais são esses acontecimentos? O que nós precisamos entender? Então tem uma importância essencial, fundamental. A linha da redenção de Deus para toda a humanidade requer a cidade de Jerusalém. Eu ia enfatizar, acabei passando por cima, mas quando, lembra que ele falou aqui, 7 semanas, mais 62 para chegar ao ungido. Por que ele parou no 7? Porque para o ungido, o grande foco, 69 semanas, é para chegar aonde? No ungido. O centro do plano de Deus é o ungido. Mas por que ele falou 7 e mais 62? Porque 7 era a restauração de Jerusalém. O ungido, Jesus, não viria a primeira vez se ele não pudesse vir para Jerusalém. Não podia ser. E nós estamos vendo que para Jesus voltar, também tem profecias que precisam se cumprir em relação a Israel e a cidade santa. Então, a importância de Jerusalém, do santuário e de Israel. Tem muitas coisas que são discutidas, que têm opiniões diferentes em relação ao futuro, mas nós estamos vendo que tem algo muito importante em tudo isso. A segunda coisa, a centralidade do ungido, mesmo essa profecia não explicando muito sobre o que o Messias iria fazer, mas o foco aqui, 70 semanas estão determinadas, 69 vão até o ungido, e depois das 69, a morte do ungido. Então, o ungido, ainda que ele não explicasse, o ungido era o ponto central de acontecer tudo que tinha que ver aquelas 6 coisas do versículo 24, para perdoar a iniquidade, pôr fim à transgressão, trazer justiça eterna, cumprir todas as profecias, ungir o Santíssimo, tudo dependia essencialmente da vinda do ungido. Mas agora ainda tem outras coisas que precisam acontecer também. O processo de purificação que eu estou descrevendo, esse processo de purificação, Deus está fazendo algo ao longo de séculos, de milênios, com o povo judeu, com a cidade de Jerusalém e com a igreja também. A igreja também faz parte do plano de Deus. Claro, nós fazemos parte, nós fomos enxertados. Então, esse processo de purificação, eu não sei exatamente no que isso vai implicar. Eu sei que todo coração, eu acredito que todo coração que anseia pela volta de Jesus, que anseia pela glória de Deus, deve estar muito, muito triste com a condição da igreja, muito triste com o testemunho da igreja, muito triste com a nossa mistura errada com a política. Isso está ficando evidente, ficou muito evidente nessas últimas eleições nos Estados Unidos, profecias erradas, pessoas colocando, algumas pessoas estão reconhecendo isso, mas isso ainda muito pouco aconteceu no Brasil, nós ainda não acordamos
para essa maneira errada que nós estamos tendo de ser partidários, de influenciar o mundo, ao invés de influenciar o mundo, nós estamos sendo influenciados pelo mundo, nós estamos trabalhando com a mesma forma, enfim, nós estamos muito descontentes, muito insatisfeitos com a nossa condição. Eu estou insatisfeito com a minha condição. Então, o processo de purificação, Deus está conduzindo esse processo, mas tem algo a ver com os últimos dias. Nós vamos ver isso nos próximos capítulos de Daniel. Daniel 11 fala assim a respeito de um processo de purificação, capítulo 12 também. Então tem um processo de purificação do povo de Israel, mas também da igreja. E nos últimos dias, muitos irmãos sentem, eu confirmo isso, que a igreja vai sofrer junto com o povo de Israel. Então, algo muito importante nesse processo de purificação é incluído aqui nessas 70 semanas. E aí, a última etapa, que realmente é uma etapa muito concentrada, muito forte, que fala assim da manifestação do anticristo e da destruição do anticristo. Aqui não fala, nessa profecia, não fala tão especificamente da manifestação dos santos purificados, mas nós vamos ver isso em outras mensagens. Então, a narrativa, eu estou querendo mostrar que essa profecia tem uma narrativa, tem uma linha histórica. Essa narrativa, esses acontecimentos são mais importantes do que a determinação das datas. Eu estou dizendo isso porque às vezes eu leio ou ouço explanações das 70 semanas que gastam muito tempo naqueles pontos que eu falei que não são os essenciais. Então vamos focar, vamos entender que Daniel orou buscando a restauração da aliança de Deus com o seu povo, do plano de redenção, de Deus poder habitar na terra. E nós devemos focar nisso e devemos pedir, Deus, eu acho que está na hora de os teus amigos, teu povo, tua igreja, entender um pouco mais sobre o que vai acontecer no fim. Eu sempre falo a respeito do capítulo 12 de Daniel, que o anjo falou assim, Daniel, pode ir, você já entendeu o suficiente, mas agora não é tempo de entender tudo. Mas se nós estamos chegando perto do fim, está chegando o tempo da gente entender. Senhor Deus, nós pedimos, Senhor, com muito temor, com muita humildade, sabendo quem somos nós, para entender o que vai acontecer na última semana, quem somos nós para conhecer os sinais dos tempos, quem somos nós para, quem sabe, entender que está começando a contagem dos 7 anos, quando isso acontecer. Mas, ó Deus, o Senhor tem revelado essas coisas, o Senhor deixou isso aqui escrito, como o Senhor deixou a profecia de Jeremias lá para Daniel ficar instigado, para ele ficar muito inquieto, dizendo, Deus, eu preciso entender se os 70 anos do cativeiro estão acabando. E nós temos a mesma sensação que Daniel, porque ele falou, os 70 anos estão acabando e o povo não está pronto. E nós podemos dizer, Senhor, parece que tem várias coisas já se alinhando, quem sabe em breve vai começar a contagem da última semana. E nós não estamos prontos, nós não estamos na posição que o Senhor deseja, aqueles santos que vão realmente passar, como o Senhor passou, pela morte, pelo processo, e que é o único processo que nos leva para o verdadeiro reino de Deus. Nós não queremos o processo de exaltação, nós não queremos estar por cima, nós não queremos ter um governo que vai implantar as nossas leis, nós queremos mudar. Nós queremos que o coração transformado esteja em nós, que nós possamos ser um instrumento de transformação e que esse processo que o Senhor mostra aqui, que esse processo de purificação, esse processo que o Senhor está fazendo
O Senhor fez a terra de Israel, a cidade de Jerusalém passar por um longo processo. Agora nós também precisamos passar como igreja e precisamos ser purificados junto com o teu povo para que realmente nós possamos estar preparados para esse grande embate final. Senhor, cumpre o teu plano, cumpre o teu propósito, que nós possamos estar nesse lugar de Daniel, buscando, tendo coração sábio, buscando intensamente, até que as tuas revelações possam vir e nós possamos estar preparados no lugar onde o Senhor deseja. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.